Oi, pessoal. Uma pergunta para você. O que é mais importante na sua vida? Não sei o que você respondeu, mas eu quero contar uma história para vocês. Isso tem falado bastante comigo. Eu até preguei esses dias sobre esse assunto e eu quero compartilhar isso de novo e compartilhar com vocês. Jesus ele está no templo e num determinado momento ele se desloca de onde ele estava para onde ficavam as caixas das ofertas. Diz o texto que Jesus ficou lá observando as pessoas colocando as ofertas lá nas caixas de coleta. E as pessoas traziam bastante oferta em grandes quantias e muitas pessoas, né, faziam isso. E diz o texto lá que no meio dessas pessoas aparece uma viúva pobre. O texto faz questão de dizer isso. E ela vinha com duas moedas de baixo, muito pouco valor. Em Marcos diz que eram moedas de cobre de pouco valor. Em Lucas dá alguns outros detalhes sobre o que ela estava carregando com ela, e diz que a viúva vai e joga as moedas lá na caixa de coleta. E aí aquela atitude causou admiração em Jesus. Jesus imediatamente manda chamar os discípulos e ele fala a seguinte coisa: olha, as pessoas vieram aqui e colocaram suas ofertas aí no gasofilácio, mas veio uma senhorinha aí, uma viúva, ela colocou só duas moedinhas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: só as duas moedinhas que ela jogou lá foi mais preciosa, mais valiosa do que o que todo mundo estava colocando na caixa de oferta, porque as pessoas que estavam jogando grandes quantias lá estavam jogando coisas que estavam sobrando. E essa mulher não, ela colocou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. E aí, irmãos, por isso a pergunta: o que é mais importante para você? O que é mais importante na sua vida? Porque aquela viúva, ela colocou o seu sustento, e aí o texto diz que ela era tanto viúva quanto pobre. Então, são dois agravantes aí. Por ser viúva, era desprezada, era roubada, ela não tinha assessoria, ela não tinha quem pudesse sustentá-la. E ela era pobre, ou seja, Jesus está dizendo que ela não tinha uma herança de família, ela não tinha algum recurso do governo para se sustentar. Então você imagina que custo ela ficou segurando, ela ficou mantendo aquelas moedinhas, porque Jesus fala que era todo o seu sustento. Agora, o outro lado, as pessoas que estavam colocando lá grandes quantias, volumosas quantias, diz o texto que essas quantias e volumosas quantias eram sobra. Você sabe o que é sobra? Vamos ser sinceros. Você comeu, se fartou e o que você colocou no seu prato era mais do que você queria. Aí fica o quê? O resto no seu prato. Entende? Você já se saciou, já se satisfez, e o que sobrou, que você pode guardar ou você pode jogar fora, você vai fazer o que quiser, mas você já não tem mais desejo de comer aquilo. Você entende isso? Então Jesus está falando isso, que aquelas pessoas jogaram o resto, jogaram aquilo que já não servia para saciar a fome delas, já não era algo que elas queriam, né? Que não tinha mais razão para elas, razão de ser, de estar com elas, não tinha. Eles já tinham feito todas as contas lá do mês e já tinha pagado todas as contas, o carnê das Casas Bahia, se é que tinha, porque as pessoas eram ricas, né? As que estavam jogando muita coisa lá. Mas já tinha feito lá o seguro, já tinha pagado o seguro do carro, da casa, entende isso? E aí depois que pagou tudo, os funcionários, depois que já estava com a vida toda paga, equilibrada, as despesas tudo em ordem, aí sobrou lá um dinheiro. Aí eles falaram: esse dinheiro aqui tá sobrando, é o bônus, né? Então eles podiam fazer qualquer coisa, podiam gastar com qualquer coisa. Eu não estou dizendo que estava errado, porque Jesus também não falou que era errado eles estarem colocando, mas só que Jesus está apontando aí a importância que eles estavam dando para isso, porque aquele dinheiro era sobra, ou seja, podia ir para qualquer outro lugar e eles colocavam lá, mas só como
a responsabilidade, era só porque dizimar, ofertar ali fazia parte da lei, mas não era o desejo, não era o amor, não era o entendimento do significado da oferta que movia eles a fazer aquelas doações. Agora, com a viúva, não. A viúva, ela deu lá o que era importante para ela, era o sustento da vida dela. Então ela está dizendo com a sua atitude que é mais importante Deus, é mais importante a obra, é mais importante o propósito, é mais importante o tempo, a casa de Deus, do que ela comer, do que ela pagar as contas dela, do que ela, sabe, do que ela viver. Ela estava colocando a vida dela. Então, para ela, mais importante era Deus do que as outras coisas. Se ela não desse as 2 moedinhas, estaria errado e ela também não estaria aplicando no coração dela? De maneira nenhuma. Se ela tivesse dado só uma em vez das 2, ainda assim seria a oferta do coração. Se aquelas pessoas estivessem dando grandes quantias, mas não fosse a sobra, fosse a oferta do coração, Jesus da mesma maneira falaria, olha, é uma grande quantia, mas é do coração, porque ele desejava, ele queria isso. Então, a intenção é que está falando forte ali nesse texto, é como as pessoas estavam fazendo as suas doações, como eles estavam entregando ali as suas ofertas. A viúva entregou a própria vida, as outras pessoas entregaram só valores ali. Então, o que é mais importante para você? Responda para você mesmo e pense nisso. Deus abençoe sua vida.